a vida de quem trabalhava em hospital para entender o que se queria dizer sobre segurança do paciente. Então, ela institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Na seção 2, ela fala da abrangência, que eu até comentei lá no módulo 1, né? Ela se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. Exclui-se do escopo da resolução os consultórios individualizados, laboratórios clínicos e serviços móveis e de atenção domiciliar. Por enquanto, esses serviços estão excluídos da portaria RDC 36. Na seção 3, também traz algumas definições dessa portaria. Então, para efeito dessa resolução, são adotadas as seguintes definições: boas práticas de funcionamento de serviços de saúde, que existe uma portaria específica para as boas práticas, cultura de segurança, que é a definição, dano, evento adverso, garantia da qualidade, gestão de risco, incidente, núcleo de segurança do paciente, plano de segurança do paciente em serviços de saúde. Lembrando que o plano de segurança do paciente você precisa elaborar na sua instituição. Você precisa definir ali no seu plano quais são os protocolos que você vai utilizar, quais são as metas. Tudo isso tem que estar definido nesse plano, que ele tem que ser deve ser feita a revisão anualmente desse plano de segurança dentro das instituições. Isso é muito cobrado pelas vigilâncias sanitárias de muitas cidades que eu faço visita. Segurança do paciente, serviço de saúde e tecnologias em saúde, que também tem uma portaria exclusiva para tecnologias em saúde. No capítulo 2, das condições organizacionais, né? Na seção 1, já fala da criação do núcleo de segurança do paciente. No artigo 4, fala o seguinte: a direção do serviço de saúde deve constituir o núcleo de segurança do paciente. Então, aqui ele já está te falando quem que constitui o núcleo de segurança do paciente? A direção do serviço. Não adianta você chamar, você está lá, vamos supor que você é da educação continuada. Você vai lá e chama a farmacêutica, chama a nutricionista e chama a pessoa do compras, por exemplo. Aí você fala assim: bom, vamos implantar o núcleo de segurança do paciente. Esse núcleo não tem validade. Por quê? Porque esse núcleo, quem tem que assinar, quem tem que instituir ele é a direção do hospital, né? E isso tem que estar em ata, tem que ser feita uma nomeação desse núcleo, com os nome dos profissionais, né? Tudo que precisa de ter ali para ser formalizado legalmente. Então, a direção vai nomear esse núcleo, a sua composição, conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do plano de segurança do paciente em serviços de saúde. Então, a direção do hospital tem que dar autonomia ao núcleo de segurança do paciente. O que eu vejo muito? Institui o núcleo de segurança do paciente, mas eles não têm autonomia nenhuma. Então, não resolve, as coisas não vão andar. O núcleo de segurança tem que ter autonomia para que se decida as melhores práticas, para que se decida a implantação de um protocolo, para que se decida a compra, talvez, de um novo dispositivo que ali vai alicerçar a segurança do paciente naquela ala, por exemplo. Então, o núcleo de segurança do paciente, ele tem que ter autonomia. Não adianta você colocar profissionais no núcleo que não tenham poder de decisão. Eu digo muito isso. Fala assim: mas vai colocar sempre os mesmos. Olha, você precisa de entender a instituição, né? Você precisa de elencar ali profissionais que tenham um poder de decisão, porque as reuniões do núcleo de segurança do paciente tem situações que elas são decisivas. Você não pode colocar pessoas ali que digam o seguinte: eu vou perguntar para o meu líder, para o líder perguntar para o supervisor dele. Vai resolver as reuniões? As reuniões não vão ser produtivas. Então, por isso que eu, na minha opinião, eu sempre oriento:
Primeira coisa, coloque pessoas que têm poder de decisão, senão não vai resolver, o núcleo de segurança do paciente não vai andar como deveria. No artigo 1, no primeiro artigo, na primeira estrofe, né, do artigo 4, a direção do serviço de saúde pode utilizar a estrutura de comitês, comissões, gerências, coordenações ou núcleos já existentes para o desempenho das atribuições do núcleo de segurança do paciente. Pode-se fazer isso? Sim, pode-se fazer, não tem problema, desde que tenha cronograma, né, das reuniões e ata de reunião para cada reunião do núcleo de segurança do paciente. No segundo, no caso de serviços públicos ambulatoriais, pode ser constituído um núcleo de segurança do paciente para cada serviço de saúde ou um núcleo para o conjunto desses, conforme decisão do gestor local do SUS. Tem casos que ele institui um núcleo de segurança do paciente e aí faz a nomeação dos profissionais que estão nesses serviços ambulatoriais. Fica aí mais fácil de ter as tomadas de decisão. No artigo 5º, para o funcionamento sistemático e contínuo do núcleo de segurança do paciente, a direção do serviço de saúde deve disponibilizar 1. Recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais. 2. Um profissional responsável pelo núcleo de segurança do paciente com participação nas instâncias deliberativas do serviço de saúde, ou seja, esse profissional que vai tomar conta do núcleo de segurança do paciente não é só a nível da instituição, ele vai além. O nome desse profissional que é responsável pelo núcleo de segurança do paciente, ele é registrado lá na página da Anvisa. Então, o nome desse profissional fica lá arquivado também para responder para qualquer que seja a informação sobre aquela instituição, sobre os programas que ali você tem que informar anualmente, né? Notificações, enfim. Não é só interno. Esse profissional vai responder pelo núcleo, ele responde também em outras instâncias. No artigo 6º, o núcleo de segurança do paciente deve adotar os seguintes princípios e diretrizes: a melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias de saúde. Como que a gente orienta isso? No processo de cuidado, como a gente trabalha com muitas tecnologias, a instituição tem que ter padronizado de como que ele vai fazer o tratamento dessas tecnologias. Por exemplo, chegou um medicamento novo já diluído numa seringa, que custa caro. Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou tratar essa tecnologia? A medicação vai chegar e eu já vou disponibilizar para a área que foi solicitada? Ou eu vou capacitar a equipe primeiro frente àquela novidade, né? Frente àquela tecnologia ali de saúde que eu estou tendo. Então, isso tem que estar bem definido. Também a diretriz do núcleo, a disseminação sistemática da cultura de segurança do paciente, né? Lembra que eu falei? A cultura de segurança ela tem que estar enraizada. Após ser enraizada ou durante você estar fazendo todo esse trabalho, precisa ter uma disseminação constante da segurança do paciente, né, para não cair no esquecimento. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco. Os riscos devem ser mapeados. Existem várias ferramentas aí que você consegue utilizar para fazer o mapeamento desse risco. Só uma dica que eu dou: inicia-se pelo mais básico, porque às vezes eu vejo que os hospitais pegam uma ferramenta tão complexa que quem manipula nem conhece a ferramenta. Então comece por exemplo, por um CIPOC, que você faz mapeamento de processo, né? E ali você consegue um FEMEA, que depois você consegue fazer toda essa gestão de risco, né? Também, elencar esses riscos aí. Então você precisa de entender um pouco dessas ferramentas aí para estar utilizando da forma correta. A quarta, a garantia de boas práticas de funcionamento do serviço de saúde, né? Então tem legislação também representando aí essas boas práticas do funcionamento nos serviços de saúde. No artigo 7º, compete ao núcleo de segurança do paciente. Aqui é o que o núcleo de segurança tem como competência.
Promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde, vai acompanhar aí, vai